Então veja bem a diferença aí, você pode ver na vida de Filipe, se você ler Atos dos Apóstolos 21, versículo 9, né? Então você pode ver a diferença, o que é dom ministerial e o que é dom de profecia, dom do Espírito Santo. Olha, Filipe era um evangelista, ele tinha um dom ministerial, era um evangelista, pregava, Deus usava em milagres e maravilhas, as pessoas se convertiam aos montes. E lá diz que ele tinha 4 filhas que profetizavam, ou seja, elas tinham o dom de profecia. Elas não eram profetas, não eram apóstolas, elas não eram pastoras, elas não eram evangelistas, nada disso. Elas eram crentes, filhas de um crente, e elas tinham o dom de profecia. Não era um ministério profeta, era um dom do Espírito Santo, profecia. Vamos ver uma definição desse dom de profecia. Então, o dom de profecia aqui abordado é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometidos e não um ministério. O maior valor da profecia é que ela, sendo de Deus, ao contrário das línguas estranhas, quando não tem interpretação, é claro, uma vez proferida, exorta, edifica e consola a coletividade e não unicamente o que profetiza. Então, o apóstolo Paulo ensina, olha, eu prefiro falar 2 ou 3 palavras numa linguagem que as pessoas entendem do que falar milhares de palavras em línguas estranhas que as pessoas não vão entender. Agora, é claro que existe, você pode falar, alguém que tem o dom de línguas fala em línguas, e outra pessoa que tem o dom de interpretar as línguas, interpreta o que aquele falou. E isso equivale a uma profecia, é uma palavra revelada. Ou pode ser que a mesma pessoa fale em línguas, aquele que tem dom de línguas, nem todos têm o dom de línguas, que é uma coisa que você deve estudar. Nós estamos colocando o endereço aí, você estude sobre os dons. Então, existem 4 tipos de línguas diferentes. Agora, quem tem o dom de línguas fala vários tipos de línguas, inclusive uma linguagem para ser interpretada. E tem uma pessoa na igreja que pode interpretar, ou a mesma pessoa que recebe o dom de línguas. O apóstolo Paulo diz o quê? Ore para que possa interpretar. Então a pessoa ora e consegue, daí a pouco ele começa a ser usado para interpretar as próprias linguagens que ele fala pelo Espírito Santo. Isso equivale também a uma profecia. Agora, tem aquele que tem o dom de profecia. Deus traz através dele que é uma mensagem de exortação, edificação e consolação para a igreja. Vamos ver agora algumas características do dom de profecia. Então a Bíblia ensina que a profecia deve ser julgada na igreja e que o profeta deve obedecer ao ensino bíblico. Não podemos esquecer que a profecia nesse contexto não se reveste da mesma autoridade dos profetas e dos apóstolos das Sagradas Escrituras. O dom de profecia na presente era não é infalível e, portanto, é passível de correção. Pode acontecer de o profeta receber a revelação do Espírito Santo e, por fraqueza, imaturidade e falta de temor a Deus, falar além do que devia. Quem profetiza, portanto, deve ter o cuidado de falar apenas o que o Espírito mandar, não alegando estar fora de si ou descontrolado, pois os Espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, o nosso Deus nunca deixou de falar conosco e Ele continua falando, inclusive através de profecias. O Senhor sempre cuida do progresso e da edificação da igreja, né? E por essa razão Jesus então deu à noiva, à igreja, os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós vamos passar agora ao nosso questionário, onde nós estaremos passando aí mais detalhadamente dentro de cada tópico da nossa lição. Nós não vamos explicar cada tópico, pois nós já fizemos um resumo. Então esse questionário que nós fazemos, o professor pode utilizar esse questionário para ministrar sua aula, e esse questionário é feito para que os professores possam distribuir entre os alunos e eles leiam a revista para respondê-lo. São perguntas muito fáceis de responder, quem lê a revista vai ver logo que é muito simples de responder, mas ajuda que o aluno vai para a aula, pelo menos ele leu a lição, viu alguma coisa, ele vai poder prestar mais atenção e aprender mais. O professor, se ele puder ministrar através do questionário, vai ser uma aula muito melhor, porque ele passará pelos vários tópicos da lição, todos os tópicos,
e é um resumo para que ele possa ministrar sua aula. Primeiro aí, textual para completar. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Segunda pergunta aí para completar, dentro da verdade prática. Os dons espirituais e ministeriais são distintos, no entanto, ambos provêm de Deus e são indispensáveis à Igreja de Cristo. Terceira pergunta, dentro da introdução. Quais os dois tipos de profecia comentados por Paulo em 1 Coríntios? Então, o dom de profecia, que pode ser concedido pelo Espírito a qualquer crente, o dom do Espírito Santo é espiritual. E o dom ministerial destinado a crentes com chamada específica para esse ministério. 1 Coríntios 12, 28, que é o dom de Cristo, um dom ministerial. Parte 1, os dons ministeriais. Número 4, de acordo com a distinção entre o colégio apostólico e o dom ministerial de apóstolo, como eram os 12 apóstolos de Cristo? Então eram os apóstolos do Cordeiro, estes formavam um grupo distinto da igreja primitiva, receberam revelações especiais de Deus, foram os responsáveis pelo alicerce doutrinário na igreja. Número 5. De acordo com a distinção entre o colégio apostólico e o dom ministerial de apóstolo, como são os apóstolos como o dom ministerial? Esses apóstolos são dados por Cristo à igreja por intermédio do dom ministerial. Têm a função de embaixador, são enviados, são estes igualmente imprescindíveis à obra de Deus. Número 6. Como é o dom ministerial de apóstolo? Então, quando o Senhor Jesus Cristo proferiu uma de suas mais célebres afirmações, edificaria a minha igreja, não revelou como a edificaria. Em 1 Coríntios 3, de 10 a 14, Paulo menciona que como sábio arquiteto, pôs o fundamento e outro edifica. O apóstolo dos gentios referia-se ao trabalho sequencial de edificação da igreja de Corinto, que na realidade era fruto do seu labor missionário e da assistência pastoral dos líderes que passaram a atender aquele rebanho. A edificação da igreja se dá através de homens a quem o Senhor Jesus qualificou para isso. Número 7. Como é o dom ministerial de evangelista? Então a igreja sempre necessita do dom de evangelista. Trata-se de um pregador cheio do Espírito Santo e da palavra enviada à seara do Senhor. Ele auxilia os pastores na expansão da igreja local, ganhando almas para Cristo. Número 8. Como é o dom ministerial de pastor? Então a tarefa do pastor é alimentar e proteger o rebanho. Outra tarefa do pastor é administrar a igreja de Cristo, enxergando espiritualmente os dons ministeriais e os auxiliando na execução de suas tarefas para o bem geral e crescimento da igreja de Cristo. Número 9. Como é o dom ministerial de doutor ou mestre? Então é responsável por instruir a igreja, assistindo os membros com a elucidação de questões doutrinárias e preservando a fé genuína. Cuidar do rebanho de modo que cada membro seja instruído e guiado e por meio do ensino e do exemplo mantenha a unidade da igreja tendo a plenitude de Cristo como medida. Número 10. Qual o objetivo dos dons ministeriais? Então o Senhor Jesus deu esses dons à igreja a fim de equipar os crentes para a obra do ministério. O ensino bíblico constante e progressivo sob a unção de Deus atuará em suas vidas com o objetivo de impedi-los de serem levados por todo o vento de doutrina. Parte 2. Outros para profetas. Efésios 4, 11, parte A. Como sabemos da importância do tema dom ministerial de profeta na Bíblia? Então, seu emprego no Novo Testamento é ainda mais amplo do que nas escrituras veterotestamentárias. Qual a distinção entre apóstolo, profeta e profeta? Então, complete aí. O emprego do termo profeta em Efésios 2, 20 e 3, 5 é para apóstolos, profetas. O emprego do termo profeta em Efésios 4:11 apresenta sentido de dons ministeriais. Paulo afirma, porém, em Efésios 4:11 que o Senhor Jesus deu uns para apóstolos e outros para profetas, deixando claro que se trata de ministérios diferentes. O contexto mostra que essa passagem refere-se a pregadores irresistivelmente cheios do Espírito Santo que cooperavam na edificação da igreja, dedicando seu ensino e a interpretação da palavra de Deus. Eles também dedicavam-se a explicar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e punham-se a exortar, edificar e consolar a igreja de Cristo. Quais as principais funções do profeta? Número 13 aí. Assim como no Antigo Testamento, o profeta do Novo não tem como função primária predizer o futuro, embora seja muito usado assim. Sua atuação é, antes de tudo, atender às necessidades da igreja, uma vez que transmite a mensagem de Deus em tempos de crise. Parte 3, o dom de profecia. 14. Onde vemos no Antigo Testamento a promessa do dom de profecia e quando foi iniciado no Novo Testamento? Então o Senhor Deus, através do profeta Joel, prometeu derramar abundantemente do seu Espírito sobre os seus servos.